Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso 53. Amém? Vamos lá. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e se não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas quem come a minha carne e bebe meu sangue, terá vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai. Quem vive em mim... Aleluia. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, mediante os teus olhos eternos, mediante a tua presença viva e preciosa, estamos aqui para a glória do teu nome. Como o Senhor tudo pode, Santo, fale conosco diante da tua palavra. Estamos aqui, ó verdadeiro, para te louvar, adorar e aprender no teu santo templo. Como o Senhor já tem, Rei, falado conosco diante dos louvores, fale conosco agora mediante a tua palavra. Que tudo venha a ser, Rei, para a glória do teu nome. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que assim pedimos e agradecemos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, olhamos para o verso 53. O Senhor Jesus disse, então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Nós vamos meditar nesse assunto, explanar na melhor forma, para que nós tenhamos assim, cada dia uma responsabilidade conosco mesmo, diante dos olhos do Senhor. Nós vemos aqui o tema, com o próprio Senhor Jesus dizendo, se você se alimenta do Senhor Jesus Cristo, ou está morrendo por dentro. Se nós não alimentamos o Senhor Jesus, nós morremos por dentro. Existe uma verdade que pouca gente quer ouvir. Nem todo mundo que está vivo de verdade. Nem todas as pessoas que diz que está vivo de verdade. Porque se nós não seguirmos o Senhor diante da sua palavra, infelizmente nós estamos mortos espiritualmente. Tem gente respirando, mas morta por dentro, sorrindo, mas vazia, vivendo, mas sem vida. E o Senhor Jesus entra no cenário e faz uma declaração que corta a alma: se não comerdes a minha carne e beberdes o meu sangue, não tendes vida. Isso aqui não é sugestão, não é convite leve, é uma sentença. Aqui o Senhor Jesus deixou bem claro, uma sentença para nós. Quantos leva a ceia, às vezes de brincadeira, não preocupa, mas o Senhor Jesus deixou para nós uma responsabilidade perante os seus olhos. Sem o Senhor Jesus Cristo, você não está vivo, está sobrevivendo. O Senhor Jesus não disse, vocês terão menos vida. Ele disse, não tendes vida. Ou seja, sucesso sem o Senhor Jesus Cristo é vazio. Quantas pessoas querem sucesso, mas sem o Senhor Jesus Cristo é vazio. Prazer sem o Senhor Jesus Cristo é ilusão. Religião sem o Senhor Jesus Cristo é morte disfarçada. Meus irmãos, então aqui, hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Poucas pessoas querem realmente servir o Senhor diante da palavra. Hoje as pessoas querem o quê? O que as igrejas pregam, mas é prosperidade, é cura, é bênção, mas o principal alimento é o Senhor Jesus, está faltando. Então isso é importante nós olharmos para a nossa vida cada dia. O corpo pode estar bem, aquecido, bonito, preparado, mas se não tem vida, é um cadáver. Assim é uma alma sem o Senhor Jesus Cristo.
Aparência de vida, realidade de morte. Então, quantos aparentam espiritualmente, diz até que é evangélico, mas espiritualmente estão mortos. Então, por isso que nós, cristãos, nessas últimas horas, temos que cuidar muito de nós mesmos. É como podemos ter uma aplicação direta aqui, ó. Você pode cantar, frequentar a igreja, até pregar, mas se não se alimentar do Senhor Jesus, está espiritualmente morto. Quantas pessoas até cantam, até prega, mas se a pessoa não dedicar, espiritualmente ele está morto. Por isso nós temos que lutar para cumprir a palavra onde? No nosso viver, para que nós tenhamos uma segurança que o Senhor Jesus está conosco cada dia. Se olhamos para o verso 54, diz assim: mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui o Senhor Jesus deu outra condição. Quem come minha carne, ele diz claro, quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui o Senhor Jesus, Cristo aqui não é opcional, é essencial. Comer não é luxo, é sobrevivência. Nós temos que comer do Senhor Jesus cada dia. O Senhor Jesus está dizendo: eu não sou um complemento de sua vida, eu sou a sua vida. Quantos levam o Senhor Jesus como um complemento? Ele não é o complemento, ele é a nossa vida, ele precisa estar conosco todos os dias. Nós temos que sentir a sua presença, a sua virtude, e ter compromisso com ele todos os dias que nós mantemos. Uma ilustração aqui: imagine alguém perdido no deserto, sem comer, fraco, caído, e alguém oferece um pão. Ele não diz, vou pensar e depois vejo. Ele se lança sobre aquilo, porque sabe, é vida ou morte. Então, diante de uma situação dessa, o que nós olhamos? Muitos tratando o Senhor Jesus como opção, tradição, costume, mas ele não é isso. Ou você se alimenta dele, ou você está morrendo. Então, se nós não alimentarmos dele, nós estamos morrendo. Então, é o lado que nós cristãos, cada dia, meus irmãos, temos que muito pensar. Essa semana eu estava vendo uma pesquisa que na União Europeia, 50% dos jovens não crê em mais nada. Brasil, 20%. Não crê em mais nada. Por que tudo isso? Diante dos escândalos da Igreja Católica, diante dos escândalos dos evangélicos, a fé da maioria apagou. Então estamos vivendo dias hoje que quem está procurando caminhar com o Senhor, lute para servir, lute para estar, como eu vi lá, a União Europeia, 50%, os Estados Unidos não fica atrás, a maioria quase 50%, terminou de 40%. É um índice muito alto de pessoas que diz que não creem mais nada. Então, é o momento que estamos vivendo, a igreja precisa fazer a diferença. O verso 55 diz assim, pois minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos observar, o mundo está cheio de comida falsa. O Senhor Jesus diz, minha carne é verdadeiramente comida. Isso implica, existe comida falsa. O Senhor diz, a minha carne, aqui nós podemos observar, é verdadeiramente comida. Isso implica o quê? Existe comida falsa. O mundo oferece prazer sem propósito, sucesso sem paz, alegria sem raiz. Então, tanta coisa que o mundo oferece está desvirtuando quem hoje? Os próprios evangélicos. Os próprios evangélicos estão se embaraçando. É como alguém que se alimenta só de açúcar. No começo da energia,
depois destrói o corpo. Então, se uma pessoa alimenta só de açúcar, no começo ele fica super elétrico, depois vai destruir o corpo. O pecado funciona assim, declaração profética, tem gente se enchendo de tudo e morrendo vazio. Enche de tudo e morre vazio. Uma pergunta a nós, o que tem alimentado a sua alma? Quantos hoje, enrolado com tudo, com vícios escondidos, distrações constantes, vida superficial, isso não sustenta, isso destrói a sua comunhão para com o Senhor. Por isso que o cristão, nessas últimas horas, nós temos que pensar muito, onde vamos passar a nossa eternidade? Onde nós vamos estar no momento da vinda do Senhor? Esses dias eu vi um pastor falando, ele citou um número tão alto de evangélico que na vinda do Senhor vai ficar aqui, que eu fiquei assim pensando, nossa, mas tão alto assim? Fiquei só pensando, tão alto assim? E se olhar, meus irmãos, para os últimos dias que nós acordamos, que nós lutamos para fazer a vontade do Senhor Jesus cada dia, que nós lutamos para estar com Ele cada dia. O verso 56 diz assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele. Olhamos aqui, o Senhor Jesus diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, eu nele. O Senhor quer que nós tenhamos o que com Ele? Compromisso. O Senhor quer que nós vivamos uma vida de dependência dEle em tudo. Quem se alimenta do Senhor Jesus não vive de visita, vive de comunhão. O Senhor não quer que nós venhamos viver uma vida de visita, mas de comunhão. Ele diz, permanecer em mim, eu nele. Isso não é visita, isso é habitação. Quando ele diz, permanecer em mim, eu nele, ele não quer que nós vivamos de visita, ele quer que que ele venha habitar em nós, que ele venha estar conosco. Ilustração aqui, uma ilustração para os irmãos entenderem melhor. Tem gente que trata o Senhor Deus como hotel, vai quando precisa, sai quando quer, mas o Senhor Deus não quer visita, Ele quer habitar. As pessoas levam como hotel, quando está precisando, eu vou, quando não está, sai a hora que quer. Então o Senhor não quer de nós que nós sejamos visitante, Ele quer que nós deixamos Ele habitar na nossa vida, que nós tenhamos compromisso com Ele. O Senhor requer de nós um compromisso. Então aqui que nós ficamos o quê? Uma aplicação para nós. Sua vida com o Senhor Deus é diária. Sua vida com aqui o Senhor Deus é diária. Ou só momento isolado. Quem só visita o Senhor Deus nunca experimenta a profundidade. Como que um cristão, se ele não tem aquele compromisso com o Senhor, como que ele vai alcançar uma profundidade na presença do Senhor? Como que ele vai ter uma segurança? Dizer como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Você ter aquela segurança maravilhosa. Se você depender de uma oração, você vai com confiança ao trono da graça. Se você está numa situação difícil, você sabe que o Senhor está presente com você. Então, se nós não vivemos uma vida de dependência do Senhor, nos momentos difíceis, nós não temos segurança para crer. Por isso o cristão precisa ter compromisso com o Senhor. Viver uma vida de profundidade, nunca experimentam a profundidade. Quantos, vamos dizer, o Senhor não quer, é o que o apóstolo Paulo mesmo diz, mas para aí, já foi ensinado tanta palavra a vocês estão querendo leitinho ainda? Vocês estão precisando de leite ainda? Quem precisa de leite é uma criança. Então o Senhor quer que nós cada dia alimentamos dele com segurança. O Senhor quer que nós depositamos nossa confiança nele, que nós reconhecemos
que a nossa vida é Ele, que nós estejamos cada dia com o Senhor em tudo. Podemos observar o verso 57, diz assim, eu vivo por causa do Pai, por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Então, o Senhor Jesus diz, eu vivo por causa do Pai. Agora, quem alimenta de mim, viverá por minha causa. Nós temos vida espiritual por causa do Senhor Jesus. Se não for Ele, misericórdia, meus irmãos, estamos mortos espiritualmente. Estamos como uma pessoa num caixão. Está ali espiritualmente morta. A pessoa já morreu fisicamente. E se nós não desfrutarmos da presença do Senhor conosco espiritualmente, nós estamos mortos, sem vida, sem o Senhor Jesus. Então nós podemos ver aqui, uma troca de vida acontece. O Senhor Jesus dizendo, viverá por mim. Aqui está o ponto mais profundo. Antes, você vivia para si. Antes vivíamos para si mesmo, para nós mesmos. Agora, você vive para o Senhor Jesus Cristo. Uma frase forte aqui para nós. Se o Senhor Jesus governa a sua vida, aqui, ou o Senhor Jesus Cristo governa a sua vida, ou outra coisa está governando. Então, quem governa a nossa vida? É o Senhor Jesus Cristo ou outro? Nós temos que ter cuidado. Quem governa as suas decisões? Uma pergunta, quem governa as suas decisões? As suas emoções, desejos, orgulhos ou o próprio Senhor Jesus Cristo? Então que nós nesses últimos dias, vamos manter o nosso propósito firme? Vamos manter a nossa convicção firme? Se nós não lutarmos e deixarmos o Senhor Jesus governar a nossa vida, nós ficamos espiritualmente dizendo que somos do Senhor, dizendo que Ele está conosco, mas espiritualmente mortos. Por isso que temos que ter cuidado, lutar pela nossa própria vida perante os olhos do Senhor, lutar para ter compromisso com Ele no lar, no campo de trabalho, compromisso com Ele no templo de adorar, que nós tenhamos compromisso de adorar o Senhor, lugar adequado para adorar no templo, onde vemos aqui, reunimos, estamos em comunhão com os nossos demais irmãos, para junto adorarmos o Senhor. O verso 58 diz assim, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, seus antepassados comeram maná e morreram, quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Olhamos aqui o Senhor Jesus falando do maná, os vossos pais, ele dizendo lá no deserto, os judeus comeram e morreram, mas o verdadeiro pão, que é o Senhor Jesus, que desceu dos céus, quem comer desse pão vai viver para sempre. O que quer dizer isso? Vamos viver uma eternidade com o Senhor. Então por isso que é importante nós termos o que? Compromisso com o Senhor. Quantas vezes vamos dizer, acovardamos, ficamos em casa, coisa que podia estar no tempo aprendendo, adorando, louvando. Quanto mais os irmãos aprendem, quanto mais você está no templo, mais a presença do Senhor é com vocês, mais a presença do Senhor está com vocês, mais vocês agradam o Senhor, e agradando Ele, sabe o que acontece? Vocês têm força para ajudar outras pessoas a caminharem. Como a palavra diz, o que ganha alma sábio é. Que os irmãos lute para estar na presença do Senhor, lute para que a vontade do Senhor venha a ser realizada onde? No meio de vocês, que vocês sejam instrumentos para a glória do nome do Senhor. Só existe dois destinos. O Senhor Jesus deixa claro, quem não se alimenta gera morte, quem se alimenta vida eterna. Não existe meio termo, não tem meio termo. A presença do Senhor é clara,
se nós alimentamos dele, estamos falando aqui da ceia, mas estamos falando também, meus irmãos, de 24 horas por dia. Ele é o verdadeiro alimento espiritual na nossa vida. Ele é a nossa segurança em tudo. Nós precisamos desse pão vivo 24 horas por dia, alimentar dele, lutar para estar com ele. Se nós lutamos para estar com ele, ele está conosco. Podemos aqui uma ilustração: duas pessoas diante do mesmo pão, uma come e vive, outra ignora e morre. Quantas vezes nós falamos do Senhor Jesus? Estão as pessoas ali, um come, os demais ignoram, não come. Os que ignoram morrem. Então, diante do mesmo pão, são duas pessoas diante do mesmo pão, um come e vive, outro ignora e morre. A diferença não está no pão, está na decisão. A diferença não está aqui no pão, mas está na decisão. Hoje, essa palavra não é informativa, ela é confrontadora, é decisiva, é urgente. Quantos ignoram o Senhor Jesus? Quantos deixam? Vou pensar, é como eu citei ali, uma comparação, uma pessoa num deserto, está ali diante do deserto, se oferece pão para ele, vai lançar para comer, está com fome. Assim, meus irmãos, é o Senhor Jesus. E outros, se a pessoa ignorar lá no deserto, está com fome, vai morrer. E quantos hoje morrendo sem o Senhor Jesus, porque ignoram, fazem pouco caso, não querem conhecer, mas virá o sofrimento para todos quanto rejeitarem o Senhor Jesus. Por isso que é importante nós tomarmos uma decisão certa. Então a diferença não está no pão, está na decisão. Hoje essa palavra é informativa, é confrontadora, é decisiva, é urgente. Aqui se fala de um apelo profundo. Talvez você está na igreja, mas vazio, está servindo, mas distante, está vivendo, mas sem vida. Quantas pessoas falam, mas eu estou tão frio, estou tão sem vida. Então, quando nós olhamos para tudo isso, se fala de um momento espiritual. Se você se sente vazio, distante, fala o quê? Fome espiritual. Você está com fome de chegar perto do Senhor, faça a vontade do Senhor que você vai preencher. Alimenta desse pão que você vai se preencher. Isso não é fraqueza, é um chamado do Senhor Deus. Muitas vezes as pessoas se sentem vazio, se sentem longe. O que é isso? Do jeito que você está servindo, você não está agradando o Senhor, você se sente vazio. Por quê? Falta você chegar mais perto, falta mais você ter uma profundidade com o Todo-Poderoso, falta você congregar mais, dedicar mais, chegar mais perto, ter compromisso com Ele em tudo, que nós lutamos para isso. Quem rejeita o Senhor Jesus, escolhe viver vazio. Quem ignora Cristo, escolhe morrer por dentro. Quantos ignoram o Senhor? Estão morrendo por dentro. Mas quem se alimenta do Senhor Jesus, nunca mais será o mesmo. As pessoas que se alimentam, por isso que é importante conhecer o Senhor, você ter compromisso com Ele, que quando você se alimenta dele, quanto mais você alimenta, mais perto você quer estar. Você fica assim envergonhado quando você perde um culto, você fala, Senhor, me perdoa, Rei, por que eu fiz isso? Senhor, eu nasci para te adorar, meu compromisso é com o Senhor, por que eu fiz isso? Eu perdi esse culto sem necessidade. Você fica com vergonha perante os olhos do Senhor. Você olha para dentro de você e diz, mas o Senhor me chamou para ser um adorador, eu fiquei em casa sem necessidade. Você começa a cobrar de você mesmo, você começa a olhar para dentro de você e olhar para o Senhor, fala, o Senhor é tão precioso, o Senhor é tão maravilhoso, e eu fiz pouco caso.
Eu deixei a carne me dominar, eu deixei ser vencido pela carne, eu não lutei, Senhor, para ir te adorar. Então, meus irmãos, o Senhor quer nós com Ele, o Senhor quer que nós estejamos com Ele. Então quem ignora Cristo escolhe morrer por dentro, mas quem se alimenta do Senhor Jesus nunca mais será o mesmo. O Senhor Jesus é vida. Ele está dizendo hoje: se você não se alimenta de mim, você não tem vida. Então que nós alimentamos. Muitas pessoas até pensam, meus irmãos, eu vou participar da ceia, que eu vou alimentar o Senhor, eu já vou estar forte. Não, aqui se fala de um alimento espiritual, 30 dias no mês, 30 dias no mês, 24 horas por dia, você sempre olhar para dentro de você e cobrar de você mesmo: eu preciso, precioso, estar mais perto do Senhor. Perdoa as minhas falhas, minhas fraquezas, me dê força, Rei, para me chegar mais perto do Senhor, para me sentir mais e mais a tua glória. Que os irmãos lute, meus irmãos, lute para estar com essa pessoa tão preciosa, lute pela tua própria vida, lute pela salvação dos demais, parentes, amigos, lute para você ser um vaso de bênção. Você sendo um vaso de bênção, você terá a força do Senhor para ajudar outros a caminharem. Então lute, principalmente nessas últimas horas, que nós mantemos o nosso compromisso firme aos olhos do Senhor. Colocamos em pé, oramos. Senhor Deus, mediante os teus olhos eternos, mediante a tua presença viva e poderosa, Rei, estamos aqui para a glória do teu nome. Eu te louvo por tudo que o Senhor nos deu, precioso, pela tua bondade e misericórdia para conosco. Mediante essa palavra, Santo, que nós tenhamos um compromisso com o Senhor cada dia. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, abra os olhos espirituais do teu povo, da tua igreja, de todos quanto derem crédito à tua palavra, que venha reconhecer, eterno, a necessidade de aprofundarmos na tua presença, a necessidade de chegarmos mais perto do Senhor cada dia. Senhor Deus, é para a glória do teu nome. Abençoe poderosamente o teu povo, poderosamente a tua igreja, poderosamente todos quanto, eterno, derem crédito à tua palavra, que venham ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém.